Finalmente, agora parece que de maneira definitiva o Internacional avança a passos largos para anunciar o treinador da temporada de 2022. E é Alexander Cacique Medina, que não renovou seu contrato com o Tajeres de Córdoba e inclusive deverá receber um emissário colorado nesta quinta-feira para negociar a sua transferência para o Brasil. Além disso, tem muitas informações por aqui, porque o negócio entre Atlético Mineiro e Edenilson parece ter esfriado. O Inter executa a demissão de um cargo importante na atual comissão técnica e abre finalmente as portas para a imprensa no CT Parque Gigante. Esse é o Diário do Inter KTO, quarta-feira, 22 de dezembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Inter KTO dessa quarta-feira, porque eu tenho muitas coisas importantes para tratar. E olha, parece que finalmente a gente vai começar a conhecer o técnico do Inter na temporada de 2022. E tudo indica que será Alexander El Cacique Medina, 43 anos, uruguaio, ex-jogador, com histórico no Nacional do Uruguai, onde inclusive estreou como treinador, foi campeão uruguaio e recentemente defendeu e comandou a equipe do Tajeres de Córdoba. Ao longo dos últimos dias, a gente trazia aqui a atualização de que o presidente do Tajeres estava muito confiante a respeito de uma renovação contratual com o Medina por lá, inclusive tendo oferecido $200 mil por mês para o técnico uruguaio. Bom, hoje eu entrei em contato novamente com o Andrés Fassi, presidente da equipe argentina, que garantiu para mim e garantiu também para outros colegas da imprensa. O Tajeres de Córdoba desistiu da renovação contratual com o Alexander Medina. Ele demorou demais para responder, não queria ficar em Córdoba, essa que é a verdade, porque tinha o interesse do Internacional e despertava o interesse também de outro clube argentino que eu vou trazer na sequência. Mas o primeiro e principal passo é esse. O principal candidato ao cargo de técnico do Inter em 2022 estará sem clube na próxima temporada e não renova com o Tajeres de Córdoba. Bom, aí é claro que depende do poder de negociação do Internacional com esse treinador. O Inter já havia feito um contato com Alexander Medina e agora pretende executar a negociação de contratação dele. Inclusive, o Cristiano Silva, repórter da Rádio Guaíba, publicou no portal Gol, onde ele também é repórter, que o Dave Bandeira, gerente de mercado do Internacional, já está na Argentina para tratar da contratação do Alexander Medina. Uma informação nova e que mostra quão acelerado está a partir de agora a questão da contratação do novo técnico. É claro que o Alexander Medina agora deverá receber o emissário colorado, Dave Bandeira, que é o grande responsável pelo mercado de transferências do Internacional. Ele é o gerente de mercado, ele é quem comanda o Capa e ele que vai ser o responsável por ter esse primeiro contato com o Alexander Medina de maneira pessoal. O Paulo Brax é bem possível que viaje também para a Argentina conforme acontecer o avanço para fechar essa negociação. Mas o Inter está próximo de anunciar o seu novo técnico, está próximo de ter Cacique Medina como treinador para 2022. O outro ponto que eu preciso abordar com vocês é que o Inter tem uma concorrência, como eu citei, e a concorrência é do San Lorenzo de Almagro, que até deu uma investida e uma sondagem em cima do Diego Aguirre, mas parece que volta suas atenções para o Alexander Medina. A grande questão é que a proposta do San Lorenzo para o Medina, de acordo com o que trouxe a imprensa argentina, é muito parecida com a proposta do Tajeres de Córdoba. Então, assim, se fosse para ir para o San Lorenzo, o cara ficaria no Tajeres de Córdoba. Provavelmente ele não quis renovar com o Tajeres porque quer acertar com o Internacional e quer ir para o mercado do futebol brasileiro. Quinta-feira vai ser um dia definitivo, porque o Internacional pode fechar a contratação, eu diria que deve fechar a contratação de Medina para ser o técnico por 2 anos, essa é a ideia do Internacional, um contrato de 2 temporadas para que ele seja o técnico do Internacional no próximo Campeonato Brasileiro e no próximo ano de 2022. Bom, nem só de técnicos vive o Diário do Inter KTO de hoje, porque se o Inter está muito próximo de anunciar o seu novo treinador, essa quarta-feira
trouxe uma notícia muito importante e muito boa para o torcedor colorado. E essa notícia envolve a negociação que existia entre Atlético Mineiro e Edenilson, que, ao que tudo indica, esfriou a partir de agora e não deve acontecer, tá? Quem confirmou isso foi o próprio Rodrigo Caetano, em entrevista para o pessoal da Rádio Guaíba. Ele afirmou que contatou o Paulo Brax há alguns dias atrás para saber das condições do Edenilson, se o Internacional aceitaria de alguma forma negociar. E ouviu um não. Disse o Caetano que ouviu do Paulo Brax que o Inter não vai negociar o Edenilson e que ele tem uma multa rescisória muito cara, como o próprio contrato já estipula, na casa aí dos 700 milhões de reais, porque é uma multa rescisória calculada em cima do salário do jogador e que o Inter não tem interesse em negociar com esse atleta. A postura do Rodrigo Caetano nessa entrevista para a Rádio Guaíba foi de que, jamais gostaria de negociar com um jogador que o Inter não aceitaria negociar. Mas a verdade é que o Atlético Mineiro tentou e avançou algumas conversas com o Edenilson ao longo dos últimos dias. E, inclusive, a gente ouvia de pessoas do Atlético Mineiro que não haveria negociação com o Internacional porque se entendia e se tinha uma interpretação que havia um acordo entre Inter e Edenilson para liberação em caso de uma proposta de 4 milhões de dólares. O Inter bateu o pé, o Inter não vai liberar por 4 milhões de dólares. E a partir disso parece que o negócio novamente esfriou. Tal qual havia esfriado em 2021, quando o Atlético Mineiro fez a mesma investida no Edenilson, esfriou a partir de agora e ao que parece, pelo menos agora, quarta-feira, 22 de dezembro, tá parado. E o Edenilson fica no Internacional. Uma notícia muito boa de um recuo que aconteceu por parte do Atlético Mineiro. O Edenilson queria sair em determinado momento, mas ele pertence ao Internacional, tem contrato até 2023 e se o Inter não negociar, obviamente, que ele vai ficar por aqui. Mais algumas informações importantes, tá? Porque o Inter fez alguns anúncios hoje. E um deles envolve a demissão de um profissional que estava desde 2020 no Inter e que agora foi desligado, que é o Osmar Loz. O Osmar Loz era o auxiliar técnico da comissão permanente do Internacional e ele foi trazido para o Inter junto com o Abel Braga, porque naquele momento o Kudê havia saído e o Inter não tinha ninguém que fizesse a transição de Kudê para Abel Braga e por isso se identificou que era necessário ter um auxiliar técnico na comissão permanente. Foi o Osmar Loz, ao longo de todo 2021 principalmente. Ele inclusive assumiu a equipe por 3 jogos no Campeonato Brasileiro, naquele hiato entre Miguel Ángel Ramírez e Diego Aguirre. Mas hoje o Inter anunciou o desligamento do Osmar Loz, que já não agradava internamente alguns dirigentes, sofreu algumas críticas em relação ao seu trabalho e até tinha um trabalho integrado com o Diego Aguirre nessa última passagem do técnico uruguaio, mas o Inter decidiu desligar esse treinador. Eu busquei informações junto ao Dr. Emílio Papaléu, junto ao Paulo Brax, uma informação simples que o Inter vai tentar buscar alguém para essa função ou vai extinguir esse cargo de auxiliar técnico da comissão permanente? Não obtive resposta. Aliás, não ando obtendo muitas respostas de Dr. Emílio Papaléu e de Paulo Brax. E vocês já ouviram eu falar sobre isso, há uma greve a mim e há uma greve ao Grupo Bandeirantes do Departamento de Futebol do Internacional. Não é a primeira, não vai ser a última muito provavelmente, mas eles se negam a falar comigo e se negam a falar com a Bandeirantes, não dão entrevistas na Band há mais de 2 meses e não foi uma greve que eles tiveram coragem de falar, eles só fazem de maneira velada. O Meneghetti chama de uma greve velada e de fato é. É uma pena, mas enfim, eu não tenho a resposta se o Inter vai buscar ou não um auxiliar técnico da comissão permanente agora depois do desligamento do Osmar Loz. Mas tem uma outra notícia boa que o Inter anunciou também, que é o retorno da imprensa ao dia a dia do CT Parque Gigante. E aí, doutor Emílio Papaléu, eu quero ver o senhor me ignorar pessoalmente. Tô brincando, é claro, porque pessoalmente ele é um cara que não me ignora. Quando eu cruzava por ele no Beira-Rio, eu falava com ele, não dava tempo de perguntar muita coisa, mas eu conversava com ele, ele não é um cara mal educado, ele me ignora pelo WhatsApp, pelo telefone. Agora, a imprensa retornando ao CT Parque Gigante, a gente vai ter a oportunidade de ter um contato um pouco mais de perto, que é muito melhor para você, público que nos acompanha e que tem através da gente um veículo de notícias do Inter, e por isso é importante a gente ter esse contato o mais próximo possível com o Internacional, para que a gente possa trazer para vocês o ambiente mais realista e o ambiente mais verdadeiro possível para quem nos acompanha, que é o torcedor, que é o consumidor final.
foi uma força do próprio Dr. Emílio Papaléu, vice-presidente de futebol, e do presidente Alessandro Barcelos, através do seu conselho de gestão. Havia uma crítica em relação à comunicação do Internacional. O Inter, de fato, foi um clube muito fechado em 2021 e vai tentar se abrir um pouco mais na temporada de 2022, por isso é muito saudável que a imprensa volte ao CT Parque Gigante a partir desse ano de 2022. Uma última, tá? Fernando, volante de 34 anos, que jogou pelo Manchester City, jogou pelo Sevilha. Ele admitiu em uma entrevista para a ESPN que foi procurado pelo Internacional. Não vai dar negócio com o Fernando, tá? Mas isso mostra que, de fato, o Inter está procurando volantes no mercado. Existe a possibilidade de saída do Rodrigo Dourado, o Lindoso fica, mas o Inter procura um outro volante titular ainda e buscou informações a respeito do Fernando, que não vai vir para o Internacional, mas é bom para a gente ter um mapeamento de o que o Inter busca no mercado de transferências. Para fechar, vamos falar de KTO. Eu cantei a pedra para vocês. Real Madrid e Atlético de Bilbao, a odd do Real Madrid em determinado momento estava 2.3, uma baita odd, o Real Madrid ganhou 2-1 e eu apostei 10 pila, ganhei 22 e alguma coisa. Um bom dinheirinho, tá? Quer jogar na KTO? Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que ao longo da quinta-feira tem mais conteúdo do ADUPLA, talvez com o anúncio do novo técnico do Internacional. Beijo!